Pode deixar. Ok. Ele gasta um tempo aqui. Me avisa quando estiver no ar, que daí eu já... Já estamos. Então, Pessoal, muito boa noite. Com um grande prazer que nós damos início à nossa segunda aula do nosso curso de Neuroradiologia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, professora Paula, pela imensa correria que a senhora passou agora, mas conseguiu estar aqui conosco a tempo para nós prestigiarmos nossos alunos de todo o país. Agradeço, pessoal, a compreensão, sei que todos têm compromissos, horários, mas uma aula imperdível que a professora preparou com muito carinho, com muita dedicação para vocês. A gente até deu uma paradinha aqui para ela buscar um copo d'água para vir energizada para dar aula para vocês. Então, já pega o link da SBN Ligas, encaminha para os colegas. Nós já estamos vendo a solicitação de vocês para essas aulas estar na íntegra disponível futuramente para aqueles que estão de plantão ou que não têm a possibilidade. E a professora Paula, nessa semana, ela ficou pensando numa forma de ajudá-los, e eu vou deixar para que ela se apresente e também fale essa questão de um bônus que ela disponibilizou para vocês com muito carinho, para que vocês possam aproveitar futuramente todo o time de neuroradiologia. Professora Paula, sem mais delongas, a senhora está com a palavra, boa aula e boa aprendizado a todos. obrigada, Nicolas, mais uma vez, obrigada à SBN, Ligas Acadêmicas, pelo convite para falar. Eu fico bastante feliz de falar para os acadêmicos, porque eu acho que é muito importante dentro da formação médica que todos tenham acesso à interpretação dos exames de imagem. Então, é algo que me deixa bastante motivada. Peço desculpas pelo atraso e a gente compensa o horário um pouquinho depois das 7. Tive alguns problemas técnicos aqui, mas o Nicolas me ajudou bastante. E nós vamos hoje falar sobre infecção, tumor e malformação. No fundo, nós vamos começar falando sobre as lesões expansivas. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu queria contar um pouquinho, vendo que o Nicolas conversou com vocês na semana passada, nós temos muitos cursos dentro da radiologia, da neuroradiologia do Hospital das Clínicas, né, do INRAD. E a gente não tem como ideia deixar esse conhecimento restrito aos residentes do HC. A gente gostaria de disponibilizar aos acadêmicos e aos residentes das demais instituições pelo Brasil. Então, pensando nisso, vocês veem aqui o QR Code na tela, que tem a página da Neuro, e a gente preparou uma parceria entre as ligas acadêmicas da SBN e o INRADiano. Então, se vocês formarem grupos de alunos, então as regras a gente vai, para não alongar muito aqui, a gente vai expor depois na comunicação oficial da SBN, mas vocês formando grupos de 5, de 10 alunos, vocês têm descontos progressivos nos cursos. E são descontos consideráveis, chegando a 30%. Então, e com isso, tem cursos com tutoriais de imagem, mostrando no próprio software, vocês conseguem utilizar no computador de vocês, como se estivessem numa estação de trabalho vendo o exame do paciente, porque os exames ficam disponíveis na nuvem. Então, é um material bastante interessante, contando que vem do Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário, que a gente consegue exemplos de muitas das patologias, além das mais representativas, daquelas que você vai lembrar daqui a uns anos, está lá no plantão, assim, nossa, nunca vi isso na vida. Não, eu já vi isso num curso lá do HC. Então, a gente gostaria de ajudar vocês com isso. Então, sem mais delongas, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos começar falando sobre as lesões expansivas. Então, você pega um exame diferente da aula passada, que a gente chegou num paciente que vem com a queixa de um trauma. Hoje, a gente vai pegar um paciente que vem com a queixa de cefaleia. Lógico que, às vezes, você pode ter uma lesão localizatória, e aí é ótimo, porque você, que sabe neuroanatomia, em função da clínica do paciente, já vai lá no exame de imagem achar exatamente onde é
a anatomia que você vai procurar alteração. Mas isso, só para mostrar para vocês, então nós vamos dar uma pincelada pelos tumores e pelos processos inflamatórios infecciosos. Para isso, eu gostaria de agradecer algumas pessoas da nossa equipe, principalmente o Dr. Luiz Felipe Godoy, que me ajudou com muitos dos casos que eu vou apresentar para vocês. Na aula passada, vários dos casos, quem me ajudou foi o Dr. Douglas Mendes Nunes. Mostrando, no HC nós somos uma equipe, ninguém prepara um material sozinho, todos nós nos ajudamos bastante. Então, vamos começar com as lesões expansivas. O que é uma lesão expansiva? É uma lesão que causa um certo efeito de massa. E o que é um efeito de massa? Significa aumentar a pressão naquele lugar, que eu tenho uma massa maior, e com isso os espaços mais molinhos vão sendo ocupados. Qual é o primeiro espaço mais molinho dentro do crânio? O líquor. Então, o primeiro lugar que é apagado são os espaços licóricos, os sulcos entre os giros, o sistema ventricular, as cisternas, as fissuras. Então, olha a diferença nesse caso, na fissura interhemisférica, do lado esquerdo, que é onde eu tenho a lesão, para o lado direito. Então, lesões com efeito de massa caracterizam lesões expansivas. Mas muitas lesões têm cara de lesão expansiva. Olha só, você olha para isso e fala assim, isso daqui é um tumorzão que acomete o lobo temporal, a parte occipital. Mas isso daqui está expansivo? Olha o sulco alargado, olha esse ventrículo alargado. Poxa, isso é uma alteração de sinal extensa, mas não é uma lesão expansiva. Então, é importante que vocês prestem atenção nessas características. Então, isso é uma lesão que não tem efeito de massa, não é uma lesão expansiva. Uma outra, essa sim, uma lesão expansiva, que tem apagamento dos sulcos aqui na região, mas isso daqui configura um tumor? Bem, se a gente for pensar em tumor, essa daqui tem umas características diferentes. Olha só, o realce desenha a anatomia local, desenha o córtex. Então, esse realce pós-contraste que a gente vê, que desenha todo o córtex, é chamado de realce giriforme, ele é muito comum nas lesões vasculares. Então, isso daqui é uma isquemia em fase subaguda. Com relação ao realce, então esse daqui é aquele mesmo caso que eu mostrei para vocês, uma lesão arredondada com realce. Eu tenho aqui também uma lesão expansiva, olha só, o apagamento da fissura interhemisférica, mas o realce é diferente. Então, já vem aqui algumas características, a gente vai falar depois com mais cuidado, mas uma característica que diferencia tumores de lesões não tumorais com base no realce. Uma a gente já viu, que é o realce giriforme. Quando o realce é anelar, mas não é completo, olha só, a parte externa não realça. E um realce bastante regular, isso não é um tumor. Esse realce com anel aberto é um realce típico de lesão desmielinizante. Outro tipo de realce, um realce bem circunscrito, regular, retinho, com uma lesão que tem também um conteúdo central de baixo sinal, mas em T2 ele também fica com baixo sinal. Isso aqui é uma ressonância magnética, nessa imagem é uma imagem pós-contraste, pesada em T1, onde o líquor é pretinho. Essa área que tem aqui dentro dessa lesão tem um sinal parecido com o líquor, é um pouquinho mais alto, se vocês perceberem. Então, essa lesão é uma necrose, é um conteúdo líquido com um pouquinho mais denso que o líquor. No T2, que é essa sequência que ó, o líquor está branco, puxa vida, essa lesão não está branca. A área de necrose, se eu mostrasse para vocês um T2, ficaria branca também. Isso daqui é muito celular. Então, isso daqui é um granuloma.
Então, realce anelar liso, e se eu tiver um hipossinal central em T2, isso caracteriza um tipo de lesão inflamatória infecciosa, que é um granuloma. Outras lesões que também são semelhantes e não devem ser confundidas com tumor, por mais heterogênea que seja, porque você me fala, Paula, olha só nesse slide anterior no flare, essa lesão é muito heterogênea, né? Mas aqui a gente tem uma lesão heterogênea, só que é uma área cística bem regular, que tem até um pouco de alteração de sinal. Isso daqui é um tipo de espaço perivascular alargado, que quando é na região cortical, ocorre um aprisionamento licórico e pode dar até uma edeminha ao redor. Mas isso é uma lesão benigna, isso aqui não é um tumor. Quando esses espaços perivasculares alargados ocorrem na substância central, nos núcleos da base, eles raramente têm espaço para ter esse edema perilesional. Então, fica uma lesão cística, benigna, mais facilmente reconhecível. Então, nesse primeiro momento, eu estou mostrando para vocês lesões expansivas não tumorais, diferente dos tumores, que é o que a gente vai focar nesse primeiro momento. Então, primeiro, a gente vai falar dos tumores, a clínica vocês têm. A imagem vai dar justamente a localização e vai dar indícios da classificação histológica, do grau histológico, ou seja, malignidade ou não, para nortear a decisão terapêutica. Recentemente, a gente tem mais uma questão, que são as características genéticas e moleculares, que dão muitas dicas com relação à classificação histológica, e isso influencia a decisão terapêutica. Então, vamos começar pelas questões mais básicas, estruturais. Nós vamos falar de uma massa que você viu dentro de um exame do cérebro. Então, primeira coisa, eu tenho que decidir se ele vem do parênquima, ou seja, é intraaxial, ou se ele não veio do parênquima, é extraaxial. Se for extraaxial, de onde ele pode vir? Do osso, ou principalmente da meninge das estruturas que estão ali no espaço subaracnoide. Quais são as características definitivas de uma lesão? Não, essa eu tenho certeza que é extraaxial. Então, a característica mais definitiva é você ver uma fenda licórica margeando toda a lesão. Então, ela está totalmente separada. Aqui nós temos na fossa posterior, tem um finalzinho aqui do verme cerebelar, e aqui eu tenho a região do tronco. Então, o parênquima encefálico aqui está num sinal bastante diferente da lesão, e eu tenho uma fenda licórica que faz essa delimitação. Às vezes, o efeito expansivo é tão grande que eu não consigo ver essa margem de líquor, mas eu tenho uma outra dica, que é quando eu vejo vasos interpostos entre a lesão e o meu parênquima cerebral. Isso indica que a lesão veio de fora, né? Então, sempre procurar na lesão onde está o centro de massa da lesão para tentar buscar qual é a etiologia. Então, outro sinal definitivo, quando eu tenho empilhamento giral. Então, eu tenho uma lesão, aqui eu acho que eu fiz errado a ordem de aparecer, é para primeiro aparecer essa daqui, desculpa aí, gente. Eu tenho uma lesão em T2, então aqui, nessa região, na transição temporo-occipital, que ela tem uma grande, ela é periférica, né, com uma grande base aqui embaixo, e aí, ela está dentro do parênquima ou ela está fora? Então, a primeira coisa que eu ver, ó, um ventrículo está aqui, onde está o outro ventrículo? Aqui em cima, como se ele tivesse todo empurrado para lá. E um outro sinal disso, ó, eu vejo o parênquima, olha os giros aqui, todos empurrados anteriormente. Eu vejo, ó, consigo desenhar o córtex, que no T2, olha, o córtex tem esse hipersinal em relação à substância branca que tem esse hipossinal. Então, eu vejo aqui substância cinzenta, eu vejo córtex entre a substância branca e a lesão, mostrando que ela vem de fora do parênquima.
né? Lembrar que a substância branca fica muito mais fácil da gente ver por causa do edema, ela fica mais preta. Então, aqui nesse maior aumento, fica mais fácil eu ver o córtex desenhando, é como se eu tivesse um empilhamento dos giros. E os sinais sugestivos dela ser extraaxial? Primeiro, a lesão ser periférica, eu não vou pensar numa lesão central. Ela tem uma ampla base de implantação na dura mater. Além disso, muitas vezes a gente vê nessa tábua óssea alterações de hiperostose ou de infiltração, no caso de lesões malignas. Então, é uma lesão que é extraaxial, ela repercute sobre a tábua interna da calota craniana. E para isso, o que a gente vai ver? Na tomografia computadorizada, eu vou sempre usar a janela óssea. Lembra que a gente falou disso na semana passada, quando estava falando do trauma? Toda vez que eu vou ver uma tomografia, eu vou olhar a janela de parênquima e a janela óssea. Eu estou mostrando os casos para vocês na ressonância magnética, porque fica mais fácil a gente identificar as características. Transpor isso para a tomografia, depois é bem mais simples. O duro é o contrário. É eu mostrar para vocês só na tomografia e depois vocês se virem diante de uma ressonância e ficarem perdidos. Além da ampla base de implantação dural e dessa reação da tábua interna da calota craniana, a gente tem uma característica que a gente usa muito, que é chamado de cauda dural. Então, o realce meníngeo, ele vem junto com a lesão, ele forma um ângulo harmônico aqui com a lesão, não é um ângulo agudo, né? Eu não tenho um ângulo agudo, é um ângulo obtuso, de um ângulo reto a um ângulo obtuso, com relação à lesão, mostrando esse prolongamento, essa cauda, como se fosse a cauda de um animal mesmo. Bem, falamos dos tumores que vêm de fora do cérebro, agora vamos falar dos intraaxiais. Como eu reconheço que um tumor não é de fora do cérebro, ele é do parênquima. Então, a primeira coisa, eu tenho os giros, eles não estão empilhados, eles ficam gordos, alargados. Eu não vejo córtex entre a lesão e a substância branca, que está com edema. Olha só aqui. Então, o córtex é esse pretinho, eu não vejo córtex aqui dentro. Isso são grandes dicas para a gente diferenciar tumor intra de tumor extraaxial. Outra característica é o realce heterogêneo periférico irregular. Então, diferente da maioria das lesões extraaxiais que tem um realce um pouco mais homogêneo. Com relação aos giros, a gente viu que os giros, eles empilhavam, a lesão, ela empilhava os giros pelo efeito compressivo. Aqui, ela alarga o giro e comprime, fazendo na pontinha dos giros um ângulo agudo, que é chamado de sinal da garra, como se fosse a garra de um pássaro abraçando a lesão, ela afila o giro nas pontas. E muitas vezes tem efeito também, pode ter efeito sobre as estruturas extraaxiais, mas isso demonstra que é uma lesão intraparenquimatosa, intraaxial e não extraaxial. Então, agora nós vamos lembrar aqui que, como a maioria dos exames que vocês vão ver é na faixa etária dos adultos, nós vamos concentrar nos tumores dos adultos, ou seja, acima de 30 anos. Lembrar que tumores pediátricos é um capítulo à parte. Entre 20 e 30 anos, a gente tem uma faixa intermediária que ainda assume algumas questões dos pediátricos, algumas questões dos adultos. Então, nessa faixa etária, os tumores supratentoriais são muito mais frequentes que os infratentoriais. E a gente tem que fazer a distinção entre tumores primários e metástases, que são os dois grandes grupos que acometem as lesões intraparenquimatosas, né, os tumores de adultos. Então, quando a gente vê um tumor intraparenquimatoso, a gente tem que pensar, fazer essa grande distinção.
é um tumor originário do encéfalo ou é uma metástase, uma célula que veio e aí se fixou e está crescendo. Então, para isso, uma característica de imagem muito importante é a diferenciação de tumores expansivos dos tumores infiltrativos. Os tumores expansivos são aqueles ou arredondados ou ovalados, mas isso mostra que tem um centro e eles crescem igualmente para todas as direções, não obedecendo à anatomia local. Esse tipo de lesão já nos indica que esse tipo de crescimento está relacionado a uma célula que veio parar aqui, que não é daqui. Então, são lesões, são aspectos muito característicos das metástases e das lesões infecciosas, que, em geral, ficam realmente na interface entre a substância branca e a substância cinzenta, o córtex cerebral nessa região. Então, lembrar que metástases e lesões infecciosas são tumores expansivos, não infiltrativos, e eles crescem igualmente em todas as direções. Já as lesões infiltrativas, elas levam muito em consideração a anatomia local. Olha só o desenho dessa lesão. Ela está desenhando o giro temporal superior, o giro temporal médio e a região aqui da substância branca. Então, para mostrar para vocês, olha essa outra lesão que está desenhando o esplênio do corpo caloso, com infiltração vindo aqui pelo fórnix posterior do corpo caloso. Os tumores infiltrativos, eles crescem obedecendo a anatomia, ou seja, ou a distribuição giral, ou eles crescem ao longo das fibras, sejam as fibras em U, que estão aqui perto do córtex, na substância branca justa cortical, sejam as fibras do corpo caloso. E é um aspecto típico dos tumores primários, ou da radionecrose, que é um grande diferencial que aparece depois da terapia. Então, a gente vai ver também esse aspecto. Depois da terapia, fica difícil identificar o que é tumor, o que é efeito do tratamento. Aqui, exemplos de tumores expansivos ou infiltrativos. Então, os dois têm um aspecto muito semelhante. Olha, puxa, Paula, você não tinha acabado de falar que arredondado ou ovalado, os dois são arredondados ou ovalados. Mas lembrar sempre que o realce é a ponta do iceberg, Então, a gente tem que ver o que acontece ao redor. Olha só, neste caso, eu tenho um aspecto mais uniforme de crescimento, de alteração de sinal para todas as direções. Já nesse caso, não é simétrico. Eu tenho um componente que, olha só, este córtex cerebral, como está com um sinal muito alterado, diferente desse córtex que está aqui do lado da lesão e não está com o sinal tão alterado. Esse córtex está gordo, infiltrado. Então, uma dica para vocês é verificar esse tipo de distribuição. Olha só, essa lesão ela não é exatamente arredondada, porque ela não fecha aqui. É um córtex que está fazendo um U, enquanto essa outra lesão, ela fecha totalmente. É outra característica que diferencia os tumores expansivos dos tumores infiltrativos. Então, esse daqui é um glioblastoma, um GBM, enquanto esse daqui é uma metástase. Nesse caso, a gente tinha uma outra dica, Tinha uma outra lesãozinha aqui, já com edema, mas se a gente for focar apenas na lesão, nós temos como fazer essa diferenciação. E o parênquima perilegional também é outra dica de diferenciar um tumor primário de uma metástase. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho a lesão bem definida aqui no pós-contraste, e eu tenho uma alteração de sinal no parênquima adjacente toda heterogênea, olha, umas áreas, umas ilhas de maior sinal. Essa daqui é uma sequência pós-contraste, T1 pós-contraste, e essa daqui é uma sequência T2.
A mesma coisa aqui, essa é a sequência T2 e essa daqui é a sequência pós-contraste. Então, enquanto a gente vê a área ao redor do tumor aqui, bem heterogênea, com áreas mais branquinhas, com mais hipersinal, que indicam uma hidratação muito maior, possivelmente uma evolução cística, uma evolução liquefeita de necrose, e outras áreas, umas ilhas com maior celularidade, né, mostrando essa parte de hipossinal. Nessa outra lesão, ela é mais homogênea. Então, toda alteração de sinal perilesional tem esse hipersinal mais homogêneo. Aí você vai me falar assim, Paula, aqui a gente vê umas estrias também, é como se eu tivesse uns degraus de hipossinal no T2. Pois é que aqui a gente tem que ver que a substância branca tem vários vasinhos. Então, nós estamos vendo esse branquinho é o espaço perivascular que está dando só um minutinho, gente, está ficando escuro aqui. Vou ligar uma luz para ficar melhor. Vou ver se melhora um pouco aqui. Pronto, sim, fica melhor para vocês verem. E para eu também enxergar, para não ficar muito escuro. Então, essa daqui, esse branquinho, são os espaços perivasculares no meio desse edema, porque o espaço perivascular é realmente mais hidratado. Então, mostrando que esse padrão perivascular mais heterogêneo, que eu não vejo a diferenciação córtico-subcortical, né, perde a anatomia geral, mostra que tem tumor também ao redor dessa parte que a gente vê na lesão contrastante. Então, o realce é a ponta do iceberg. Eu tenho também tumor nessa região que é identificado por essa heterogeneidade de sinal. Já nessa imagem, a alteração de sinal perilesional é homogênea. Isso até acentua a diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta. Olha só, os giros não estão desorganizados aqui. Isso mostra que é um edema vasogênico, e ele tem esse aspecto digitiforme, né? Ele vai até a profundidade do giro, preservando a estrutura giral. E essas estruturas, essas estrias são os espaços perivasculares que eu contei para vocês. Isso daqui era um glioblastoma infiltrativo e isso daqui uma metástase. Pois bem, contando dentro dos tumores primários agora, então a gente veio de todos os processos expansivos, depois a gente falou dos intra e dos extraaxiais, focamos nos intraaxiais, dentre os intraaxiais diferenciamos os primários das metástases, e agora a gente vai focar dentro dos primários, para ver se pelo exame de imagem, lembra que a gente falou lá no começo que o exame de imagem é importante na decisão terapêutica justamente porque ele dava informações sobre a histologia, a genética e a composição molecular do tumor? Então, a gente vê algumas características, né? Então, pela genética e a distribuição molecular, o que a gente vê? De todos os tumores, de todos os gliomas, a gente tem uma mutação IDH. Quando está presente a mutação IDH, a gente avalia um outro sítio, né, que é no cromossomo. Então, a gente tem o sítio 1p19q, que pode ter essa codeleção. Então, na presença da mutação do IDH e na codeleção ou não do 1p19q, a gente pode diferenciar os tipos de tumor primário. Por exemplo, se eu tenho IDH mutado e tenho a codeleção do 1p19q, se trata de um oligodendroglioma. Então, tumor a partir das células da oligodendroglia, que é, pela OMS, grau 2 e grau 3. Se eu tiver a mutação do IDH, mas não tiver a codeleção do 1p19q, isso indica que é um astrocitoma. E o astrocitoma pode ser grau 2, 3 ou 4. Agora, se o IDH não for mutado, se for um IDH selvagem, ele já é um GBM. Então, que é OMS grau 4. Por que é importante a gente saber isso?
porque tem algumas características de imagem que são associadas, por exemplo, à presença da codeleção e que fazem o diagnóstico de um oligodendroglioma. Tem outras características que são mais encontradas quando a gente não tem a codeleção, quando tem o IDH mutado e não tem a codeleção, que fazem o diagnóstico do astrocitoma. Então, mais importante do que isso, que são coisas que a gente costuma ver mais na ressonância, a gente tem a questão da agressividade do tumor, que a gente vê também na tomografia. Então, por exemplo, se eu tenho um tumor desse tipo, de aspecto infiltrativo, você não vê a distinção entre o córtex e a substância branca, mas que não tem realce pós-contraste, o que é o realce pós-contraste? É a barreira hematoencefálica que está íntegra. Então, o fato de ter uma barreira hematoencefálica íntegra, primeiro, se tem barreira, é porque a célula é do próprio tecido cerebral. Não é, por exemplo, uma metástase. Metástase não tem barreira hematoencefálica íntegra porque não tem barreira, né? Uma célula que não é daí. Então, e a barreira está íntegra. Então, isso indica que tem grandes chances disso daqui ser um glioma de baixo grau, porque a desdiferenciação não está tão grande. O que é muito importante? No segmento desses tumores, a gente sempre procurar áreas que começam a realçar, porque indicam áreas onde tem maior desdiferenciação, maior agressividade. E são essas áreas que são muito importantes para a tomada de decisão diagnóstica. Então, quando a gente fala num tumor com realce heterogêneo, ou que começa a realçar em alguma área, essa é a área que precisa ir para a biópsia. É essa área que o neurocirurgião tem que focar. Já quando a gente tem o tumor com áreas, um tumor bastante heterogêneo, que eu tenho áreas com alto sinal em T2, áreas de sinal intermediário, mesmo pegando substância branca, pegando córtex, isso indica que eu já tenho uma agressividade maior. Então, eu tenho áreas de baixo sinal, indicando um edema maior, né, um predomínio de edema vasogênico, mas eu tenho áreas de infiltração maior, e esse realce totalmente heterogêneo, mostrando necrose. Então, o que é mais definitivo de alto grau na patologia é necrose, e quando a gente tem perda da barreira hematoencefálica, ou seja, áreas de hemorragia. Então, esses critérios da patologia, a gente tem disso pelas imagens também. Então, se a gente vê muita necrose e áreas de sangramento, isso indica um glioma de maior agressividade. Então, quais são as características, né, que nos mostram malignidade? Primeiro, o realce pós-contraste, áreas de tumor que não tem realce, como, por exemplo, aqui, ó, né, então a gente tem essa areazinha, eu tenho o tumor, mas não tem realce, olha só, porque tem infiltração sem realce. Áreas onde eu tenho predomínio do edema vasogênico, e lembrar que, por mais que a alteração do sinal seja maior aqui, quando eu vou orientar uma biópsia, né, quando eu vou ver, puxa, que área desse tumor é legal a gente biopsiar? Vai nessa região que tem, primeiro, a região onde tiver maior realce pós-contraste, porque eu tenho uma quebra de barreira, então eu tenho chance de pegar uma malignidade maior. Agora, se eu não tiver, entre essas áreas mais hidratadas e as áreas infiltradas, isso daqui indica edema vasogênico. Então, aqui não é alvo para biópsia, essa é a região mais propícia. Lógico que primeiro, né, em primeiro lugar, é essa região que realça pós-contraste. Outros indícios que a gente, conforme a gente falou, é a área de necrose, que são áreas liquefeitas, às vezes císticas, e a presença de disseminação, ou seja, tumor à distância. E como que a gente vê essas disseminações? Nem sempre a gente vai ver, então, assim, se eu tenho um tumor primário aqui, ele caminha pelas vias, né, pelos feixes de substância branca, a disseminação mais frequente é pelas próprias vias físicas de substância branca, então, por exemplo, do corpo caloso, a gente vai ver a imagem
muito clássica do tumor de alta agressividade, né? Então, como, por exemplo, o GBM, né, o glioblastoma multiforme, que dá essa imagem de asa de borboleta, porque ele passa o corpo caloso pelas fibras de substância branca. Então, essa é a disseminação mais frequente. Mas também pode ter disseminação licórica. E como que eu vou ver a disseminação licórica? Por exemplo, nesse caso, olha, ele invadiu o ventrículo, então eu vejo que tem um realce subependimário, mostrando que tem células tumorais em toda a borda do epêndima. E à medida que passa no ventrículo aqui, ele pode se espalhar para várias regiões, como nessa região aqui. Então, na cisterna supraquiasmática, eu tenho um nódulo, visto aqui nesse corte sagital, bem em cima da hipófise. Então, aqui está a hipófise, aqui está a haste, e aqui uma lesão nodular, que é um implante à distância, né, uma disseminação meníngea. E eu vejo aqui no corte coronal essa mesma lesão. Então, lembrar que na calota também posso ter disseminação para a calota craniana, e é muito raro, menos de 1% a gente tem metástase hematogênica ou linfática, mesmo por DVP, né? Então, colocar um catéter para drenar esse ventrículo, não tem grandes chances de metastatizar esse tumor lá para o abdômen. Então, é menos de 1% desse tipo de disseminação. Agora, uma coisa, eu falei para vocês, é muito mais comum a disseminação pelos feixes de substância branca. Às vezes, essa diminuição não é por continuidade. Às vezes, podem ter ilhas que eu não vejo o tumor. Então, por exemplo, eu tenho esse tumor no giro frontal superior e tenho uma alteração de sinal aqui no giro frontal inferior e tenho uma alteração contralateral. Olha só, aqui eu tenho uma fibra, que é o corpo caloso, que comunica com essa região. Então, tem uma área toda que eu não vejo pela imagem que existe comprometimento, áreas aparentemente preservadas, mas, no entanto, devem ter indícios de disseminação microscópica, porque chegou no córtex, na região da transição entre substância branca e córtex contralateral. Então, mostrando o papel do corpo caloso. E aqui, no mesmo hemisfério, aqui eu também tenho um trato que faz essa comunicação, que é o trato frontal oblíquo, o Aslan Tract. E, nesse caso, eu não vejo nessa substância branca o comprometimento, mas deve ter sinais de disseminação microscópica para chegar nesse destino final. Então, para vocês verem que, às vezes, áreas aparentemente preservadas não indicam que não haja uma progressão entre as fibras. Com relação à agressividade, a gente tem alguns exames complementares. Isso daqui, para os alunos de medicina, pode ser um pouco mais avançado, mas é só para vocês saberem que existe como a gente vê como que está a vascularização desse tumor. Então, além do realce pós-contraste, eu avalio o parênquima enquanto ele está recebendo o contraste. Se ele mostra essa perfusão cerebral baixa, então aqui a gente vê tudo que tem alta perfusão cerebral, por exemplo, o córtex está desenhado em vermelho. Esse tumor, ele mostra uma perfusão cerebral baixa, e a gente consegue quantificar isso em números. Já esse tumor que está aqui, então esse tumor na ínsula e na região, no temporal, ele tem áreas de realce pós-contraste, mas mais do que as áreas de realce pós-contraste, eu tenho aqui indícios de áreas onde eu tenho uma perfusão tecidual na primeira passagem do contraste aumentada. Então, isso indica que esse tumor é mais agressivo do que esse tumor. A gente tem alguns parâmetros para fazer isso, tem alguns cutoffs quando a gente considera como base o parênquima contralateral, a substância branca profunda. Então, a gente considera uma baixa perfusão, valores menores que 1,75, mas isso só quando eu estou comparando com a substância branca saudável. Então, esse seria um tumor de baixo grau e esse um tumor de alto grau. Além da perfusão, tem outros critérios também que a gente pode
deixa eu comentar com vocês que esse daqui é uma grande exceção. Eu falei para vocês que todos os tumores que são bem perfundidos, né, tem uma perfusão aumentada, são tumores de alto grau, mas tem uma exceção. O oligodendroglioma, aquele que a gente viu que tem a codeleção em P19Q, ele é um tumor que tem uma alta perfusão, conforme vocês podem ver aqui, ó, essas areazinhas de realce são áreas de maior agressividade, tem uma alta perfusão, e essa daqui é a curva do sinal de ressonância. No entanto, ele é um tumor grau 2 da OMS, ele não é um tumor de alto grau. Outros parâmetros que a gente tem também para falar sobre a agressividade é o perfil de metabólitos que é produzido pela lesão. Então, eu tenho aqui uma lesão de alto grau, onde eu tenho a curva dos espectros de metabolismo que presentes nesse quadradinho. Então, mostra que nesse quadradinho eu tenho pouco marcador neuronal, né, que a gente tem um marcador, o N-acetilospartato, ele é marcador de neurônio, e eu tenho uma subida grande, né, uma curva grande desse marcador de membrana em proliferação, mostrando que tem um alto turnover, que é a colina. Além disso, eu tenho não tenho muito imunositol. Já nos tumores de baixo grau, eu tenho meu pico indicando a presença de neurônio, né? Eu tenho uma colina baixa, porque é um tumor que cresce muito lentamente, e eu tenho uma quantidade grande de inositol. Além disso, a gente tem que lembrar que tem algumas assinaturas da radiogenômica, como, por exemplo, quando eu tenho uma lesão que tem um sinal bastante homogêneo no T2, é bem circunscrito, ou seja, limites bem definidos, e no flare o sinal cai, porque o flare, a diferença dele para o T2 é só que onde tem líquor, ele suprime o sinal. Essa é a diferença do flare para o T2. Opa, se sumiu o sinal aqui dentro, significa que aqui eu tenho áreas que são tão líquidas quanto o líquor. Então, mostrando que é muito hidratado. Se é muito hidratado, essa é uma lesão que está mais para um astrocitoma difuso. Então, esse sinal, essa diferença de sinal entre o T2 e o flare, porque quando eu tenho um edema vasogênico, olha aqui, ao redor da lesão é edema, no meio das células, né? E nas células, no meio, entre as células. Agora, aqui não. Então, quando eu tenho essa diferença entre o T2 e o flare, a gente chama de mismatch T2 e flare. Quando ela pega mais de metade da lesão, eu estou autorizada a dizer que esse é um tipo de comportamento de uma lesão que não tem a codeleção em P19Q, ou seja, favorece um astrocitoma difuso, né? Então, o tumor mais frequente que provém dos astrócitos. Ele, então, é um tumor que não realça pós-contraste e não tem sangue. Já o outro tipo, né, então, quando tem a codeleção P19Q, é o oligodendroglioma. Quais são as características desse tumor? Ele é um tumor que tem calcificações, um tumor periférico, né, costuma ser bastante frontal, e tem um sinal heterogêneo e as bordas são meio mal definidas, né? Então, a gente tem alguns focos aqui de calcificação e não tem o mismatch T2 e flare. Então, quando a gente vê da mesma lesão esse flare e o T2, a gente vê que não ficou preto aqui. Então, isso indica ser um oligodendroglioma. Vamos falar um pouquinho das metástases. Então, as metástases, então, elas podem ser intra- ou extraaxiais, né? Como a gente está falando de metástase no sistema nervoso central, lembrar que elas são o tumor mais frequente no adulto. Então, em geral, tem a disseminação hematogênica, mas pode ter também disseminação perineural ou perivascular. Então, das metástases do corpo para o sistema nervoso central. Do corpo para o tumor, o meningioma é a mais frequente. A maioria das vezes,
a gente vê como origem nas crianças leucemia, linfoma, sarcoma e nos adultos pulmão, mama e melanoma. Quais são as características principais desses tumores? Então, melanoma tem uma característica muito interessante. A melanina, ela é uma macromolécula. Então, no T1, ela brilha. Então, se eu tenho um tumor que no T1 tem muito hipersinal, e aí eu vou checar outras sequências para ver se não tem sinais de sangramento, porque outra coisa que tem hipersinal também é o sangue. Então, um GBM, ele pode ter hipersinal em T1, mas porque tem sangue. Então, eu vou checar numa sequência de gradiente eco para ver, tem sangue? Não. Se não tem, aí eu desconfio que tenha melanina. Pulmão, mama realçam bastante, rim também. Então, quais são os tipos de metástase? Deixa eu só ver como é que eu estou no tempo aqui, ainda tem uns 10 minutinhos para falar, beleza. Então, as metástases no parênquima, elas têm caracteristicamente essa distribuição, ou seja, pela característica das artérias, em geral eu venho com artérias retas por toda a substância branca. A hora que chega na substância cinzenta, elas se curvam. Então, ali eu tenho como se fosse um filtro. Partículas exógenas acabam parando nesse filtro, como, por exemplo, as células metastáticas. Então, e se desenvolvem nessa interface entre a substância branca e a substância cinzenta. Podem ser múltiplas, o que indica uma disseminação hematogênica, que é a grande maioria dos casos. Mas a gente também tem o aspecto, e esse aspecto principal são várias lesões que podem ser nodulares ou com realce anelar. Mas a gente também tem metástases císticas, ou seja, que tem uma grande quantidade de necrose no interior. Então, os tumores que mais dão metástases císticas são os adenocarcinomas, pela questão das células mucinosas. A gente vê aqui dentro a produção de mucina. Mas lembrando sempre, olha, que são lesões assimétricas. Desculpem. Lesões assimétricas com esse componente hidratado e o componente sólido que realça pós-contraste. A gente tem outro tipo de metástase também, que são focos bem pequenininhos, difusos, olha, como a gente vê aqui no FLAIR, múltiplos focos de hipersinal, no T1, focos com hipersinal também, com realce pós-contraste. Esse quadro ele não é muito frequente, é uma encefalite carcinomatosa. Mas a gente também tem o acometimento leptomeníngeo. Então, quando a célula cancerígena vem e se estabelece no líquor, na meninge, ela se espraia por todo o contorno cerebral. Então, a gente vê aqui delimitado o mesencéfalo, né, mostrando também que vem para a tenda, os sulcos entre as folhas cerebelares. E aqui, olha, esse padrão que vem para a tenda, pega toda a região da dura nessa região e faz o realce do trigêmeo, ele desenha o nervo trigêmeo entrando aqui no cavo de Meckel. Então, mostrando uma grande disseminação leptomeníngea, né, uma metástase leptomeníngea. Às vezes, pode formar nódulos também. Então, não necessariamente é só esse desenho da meninge, mas pode ter o aspecto nodular. E, às vezes, ela pode ser paquimeníngia, então, formando ou camadas, né, espessando a dura, ou até formando imagens parecidas com alguns tumores extraaxiais, como o meningioma, por exemplo. Mas, então, é um diferencial dos meningiomas as metástases paquimeníngias. E lembrar que, por ela ser paquimeníngia, ela não está circulando. Então, o líquor vai estar normal. Então, líquor normal não descarta disseminação paquimeníngia, metástase paquimeníngia. Lembrar das metástases ósseas, né? Então, os locais que a gente tem é na coroide, na região da cisterna supracelular, na pineal, que são as regiões que não têm barreira hematoencefálica, no plexo coroide. E vamos, por último, para os linfomas. Então, os linfomas, o linfoma primário de sistema nervoso central, né, é dos mais
comuns. Então, a origem dele é incerta, ele vem provavelmente das células-tronco. Então, ele pode ser primário ou secundário, mas os primários são mais frequentes. A gente tem como fator de risco imunossupressão, então, pelo HIV, pelo Epstein-Barr, pode ser também por doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide. A gente tem picos diferentes. Nos imunoscompetentes, eu tenho um pico de pessoas mais velhas, enquanto nos imunossuprimidos, a gente tem um pico por volta dos 40 anos. E eles são, na grande maioria das vezes, são linfomas de célula B, né, difuso de grandes células, na maior parte das vezes, 95% dos casos. Então, o aspecto depende muito do status imunológico. Por quê? Se eu tiver um paciente imunodeprimido, ele não consegue nem fazer o realce pós-contraste, porque ele não tem a célula, né, para fazer essa reação. Então, ele pode ser sólido ou pode ter grande necrose, ele pode ser periventricular, nos núcleos da base, cruzar o corpo caloso naquele aspecto muito semelhante ao GBM. Então, aquela imagem em asa de borboleta que eu mostrei para vocês, também pode ser do linfoma. E tem uma característica muito importante, ele é muito celular. Então, na tomografia, ele é hiperatenuante, e na ressonância ele tem um sinal intermediário tendendo a hipossinal no T2 com restrição à difusão. E tem um realce intenso e uniforme, quando não tem a necrose central. Muito poucas vezes a gente tem sangramento, né, hemorragia petenquial, é mais nos imunossuprimidos. E faz diagnóstico diferencial com GBM, metástase e toxoplasmose, quando tem aquele aspecto mais necrótico. Então, aqui vocês veem esse acomento difuso da substância branca, e no T2, olha só, tem áreas que tem um hipossinal, mostrando essa maior celularidade. E essa daqui é a imagem da difusão, que a gente vê, ele é tão celular que as moléculas de água, elas não se movem em todas as direções. Eu tenho uma restrição da movimentação das moléculas de água nesses momentos, nessas áreas, o que é confirmado aqui pelo meu mapa de ADC, o mapa da difusão. E é um caso, olha, uma coisa interessante é que o linfoma pode ter esse aspecto de realce pontiforme, né, em múltiplos pontos, o que faz diagnóstico diferencial também com arterite, que não é o caso por essa alteração de sinal. Então, mostrando esses focos de realce pós-contraste. Então, eu atrasei um pouquinho a vida de vocês, deixei essa aula só com a parte dos tumores, para ficar bem fixo, e a gente vai fazer, então, uma terceira aula com os temas que faltaram. Então, a gente ainda vai falar sobre lesões vasculares, sobre lesões desmielinizantes, inflamatório-infecciosas e malformativas. Talvez a gente marque mais 2 aulas aqui para frente, provavelmente não na próxima semana, mas eu vejo vocês em mais 2 quartas-feiras. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as dúvidas. Professora Paula, mais uma vez, brilhantemente, precisa, cirúrgica e didática, né? Grandes comentários aqui, o pessoal comentou bastante o interesse e a didática da senhora, mais uma vez, parabéns. Vou deixar esse intervalo aqui para o pessoal do YouTube deixar as suas perguntas à professora, e queria lançar uma pergunta simples. Qual foi a principal dificuldade que a senhora acha, principalmente para diferenciar radionecrose dos tumores, o novo tumor, né, que está crescendo? Queria que a senhora falasse um pouquinho da experiência, porque para nós cirurgiões é uma grande dificuldade, se opera, se não opera, se acompanha, e a imagem realmente fica muito parecida. E aí ajudar os alunos, enquanto isso eles bolam algumas perguntas para a senhora. Olha, primeira coisa, o mais importante de tudo é a evolução.
Então, a gente tem que saber, num exame de imagem, o que o paciente está usando, porque muitas vezes o paciente vem usando a Avastin, a gente não sabe, isso mascara um pouquinho. Então, quando a gente tem essas medicações neoangiogênicas e de supressão de neoangiogênicos, a gente tem questões que mascaram a nossa interpretação. Mas o mais importante de tudo é a gente ver, a lesão está aumentando? Bem, se ela aumentou, pode ser por um processo inflamatório na decorrência do tratamento, que é a radionecrose, ou pelo aumento do componente tumoral. De uma forma inicial, o que a gente pensa? O processo inflamatório, ele tem mais edema do que aumento perfusional. Então, ele não vai ter uma perfusão aumentada. A tendência é que a radionecrose tenha hipoperfusão, enquanto um tumor maligno e agressivo que está crescendo vai ter uma alta perfusão. Uma outra coisa que me diferencia é pela espectroscopia. Na radionecrose, eu vou ter um grande aumento de necrose, como o nome diz. E o que é a necrose? Com a necrose eu tenho a produção de muito lactato, e a gente consegue ver o lactato na imagem, na espectroscopia. Além de ver aqueles lagos, né, liquefeitos, quando a gente coloca o voxel ali para fazer a análise da espectroscopia, a gente vê um aumento do pico de lactato. Enquanto no tumor, a gente não vai colocar na necrose para ver, mas na margem, onde realça, a gente vai ver um aumento de colina maior. Agora, de novo, muitas vezes são tênues as diferenças. E esses pacientes, principalmente o GBM, ele fica seguindo no intervalo curto. Então, é muito importante para avaliar o exame hoje, eu ver o exame de 3 meses atrás, ver o exame de 6 meses atrás, para ver como está evoluindo esse paciente. Mas, basicamente, os métodos avançados ajudam muito, porque a imagem estrutural é muito desafiadora. A gente vê aspectos horrorosos de radionecrose, e a hora que você faz a perfusão, faz a espectroscopia, vê que é tranquilo, é só um processo inflamatório. E tempo não é documento, porque a gente chega a ver radionecrose, às vezes 10 anos depois da radioterapia. Então, precisa ter esse acompanhamento. Perfeito, professor. Eu acho que a grande questão aqui para os alunos entenderem a dificuldade são 2 pontos que a professora comentou. Primeiro, não olhar a imagem sozinha, mas colocar isso junto com uma história, com o exame físico do paciente. Eu acho que isso é fundamental, uma das lições. Sabemos que nós já temos hoje a parte molecular bastante desenvolvida e nós já podemos correlacionar com dados moleculares, com aspectos sugestivos da imagem. Eu acho que isso é interessante. E, principalmente, diferenciar o que pode ser benigno, o que pode ser maligno, e aquelas imagens que estão na transição, quais as sutilezas, principalmente essa quebra de barreira hematocefálica, que pode levar algum indício de que algo precisa ser mais rápido, encaminhamento para o cirurgião, agilidade na parte do tratamento oncológico. E nós sabemos também, professor, interessante, que quando há essa quebra de barreira hematocefálica, até do ponto de vista neurocirúrgico, isso causa dificuldades na hora do intraoperatório. Então, quando há essa quebra, é como se tivesse uma cauda presa no parênquima, e isso fizesse com que tenhamos mais dificuldade na dissecção do microscópio. Então, essas características e da descrição radiológica, ela é fundamental não só para o tipo histológico, mas também para nós, cirurgiões, para fazer a programação cirúrgica. Então, isso é muito interessante, se envolve com vaso, se não envolve com vaso. Então, são todos os aspectos muito importantes. O pessoal não tem perguntas aqui, acredito que é um tema bem complexo, eu deixo a palavra para a senhora. Então, eu tenho uma outra questão para abordar. Quando a gente está, isso tudo que eu falei para vocês, de um aspecto muito geral. Quando você tem, e é a avaliação inicial do tumor, se você já tem a ideia de operar esse tumor, nós temos um outro tipo de avaliação, que é a avaliação pré-operatória. A avaliação pré-operatória, ela inclui a presença, eu vou fazer todo o mapeamento para ver o que está comprometido pelo tumor,
pensando em quais são as melhores vias para abordagem cirúrgica. Então, por exemplo, eu tenho que garantir, eu tenho que investigar a integridade das fibras de substância branca. Então, eu vou fazer o exame de tractografia para verificar se eu tenho integridade em todas as fibras. Ou, de repente, muito perto daquele tumor, está passando um trato muito importante. Então, eu tenho perto do fascículo arqueado, que é muito importante para a linguagem. De que vai adiantar o neurocirurgião ir lá e limpar o tumor, mas para isso passar, transfixar o fascículo arqueado e deixar o paciente sequelado, não conseguindo mais ter a linguagem para se comunicar com o mundo. Então, faz parte, o neuroradiologista vai dar para ele, olha, eu tenho o fascículo arqueado, ele está desviado superiormente, ou ele está desviado lateralmente, para o cirurgião saber onde estão essas estruturas tão importantes e considerar isso na abordagem. Então, em vez de entrar pela fissura, eu vou fazer uma abordagem transparenquimatosa, porque nesse local eu tenho menos função. E aí, para isso, eu também faço um outro exame, que é o exame de ressonância magnética funcional. Para quê? Para ver onde no cérebro aquele paciente está usando para determinadas funções, como, por exemplo, a linguagem, a memória, a função motora. Então, muitas vezes, principalmente em tumores indolentes, né, os astrocitomas de baixo grau, que de repente malignizam numa certa região, e aí vão para a cirurgia, né, precisa ressecar porque eles estão com indício de crescimento, ou mesmo um baixo grau. Então, como que você vai fazer essa abordagem? Como eles têm essa história mais arrastada, muitas vezes existe uma plasticidade cerebral. E pelo fato dele estar perto de uma região nobre, por ter células infiltradas, não está funcionando direito, o cérebro vai remodelando e passando essa função ou para o hemisfério contralateral ou para áreas secundárias, que acabam assumindo essa função. Por isso, o exame de ressonância magnética funcional, no pré-operatório de algumas lesões, é tão importante, porque às vezes o cirurgião está morrendo de medo, não quer abordar aquela lesão, porque anatomicamente ali é a área responsável, por exemplo, pela movimentação da mão, que é algo muito nobre. Mas, se esse paciente tem já esse tumor há muito tempo, às vezes essa área já migrou para a contralateral. A gente vê muito isso nos exames de ressonância magnética funcional. Excelente, professora, excelente. E só dando um último aviso aqui para o pessoal, como o nosso curso de neuroradiologia foi bastante procurado, e nós preferimos, né, professora, fazer bem pontual, bem devagar mesmo, para que vocês possam entender direitinho, acredito que nosso curso vai ter que dobrar a carga horária, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o novo calendário para fevereiro, para a gente contemplar as aulas que estão faltando. Então, são bastante temas, vascular, infeccioso e malformações, para que nós possamos fazer aulas rápidas, de 1 hora, e contemplar os temas de forma didática para vocês. Tá? Então, em breve, vou discutir com a professora o calendário, divulgo nas nossas redes, principalmente pela SBN, e quem ainda não fez a inscrição, então tem a possibilidade de fazer a inscrição e ganhar a certificação chancelada aí pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu reforço a parceria com o Instituto de Radiologia. A professora trouxe para nós, e depois eu vou divulgar com mais detalhes, a possibilidade de desconto para vocês. Então, quanto mais pessoas se reunirem para fazer os cursos do HC, vinculado com o Instituto de Radiologia, terá um desconto especial, antes destinado para os residentes. Ela trouxe isso aqui para nós compartilharmos para vocês aqui na SBN Ligas, de forma inédita para vocês. Fiquem atentos que nós estamos preparando uma programação para o ano de 2022, com bastante extensão. Temos aí o Congresso Brasileiro de João Pessoa, então ainda está abertas as inscrições, possibilidade de envio de trabalho científico até o dia 4 de fevereiro, e nós vamos ter uma sala exclusiva para receber vocês da SBN Ligas com temas originais, tá? Então, esse ano promete bastante reuniões, bastante encontros. E, professora Paula, mais uma vez, obrigado. E desejo à senhora uma boa noite. Agora que a senhora possa descansar depois de tanta correria, mas em nenhum momento afetou a didática, pelo contrário, uma experiência muito vasta, com bastante precisão cirúrgica nos seus comentários.
Mais uma vez, obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e agradeço a todos pela nossa atenção.